notícia, uma ótima tarde para você que está na Alternativa FM nesta quarta-feira, dia 2 de setembro de 2020. A partir de agora você vai ficar muito bem informado com o que virou notícia aqui na cidade, no estado, no Brasil e no mundo. 12 horas e 22 minutos, a supervisão da emissora é da Associação Comunitária Ji-Paranaense, a Ascojipa, a comunicação de Ailton Santos. Os fatos históricos desta quarta, 2 de setembro. Em 2 de setembro de 1973, morria J.R. Tolkien, autor de O Senhor dos Anéis. Em 2 de setembro de 1982, Pelé marcava o gol 500 da carreira aos 21 anos de idade. Em 2 de setembro de 1837, morreu o Barão de Colbert, fundador dos Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Em 2 de setembro de 1923, melhor dizendo, né? 2 de setembro de 1923, nascia Ramon Gomes, o Seu Madruga do Chaves. Em 2 de setembro de 1822, Maria Leopoldina assina o Decreto da Independência do Brasil. Meio-dia 23 e os destaques desta quarta. Destaques. É notícia neste exato momento nos principais noticiários da cidade, do Brasil e de várias partes do mundo. Governo atualiza a classificação da capital e permanece na terceira fase. Governo publica decreto e confirma suspensão de aulas até 3 de novembro. Em resumo, vamos dizer que 2020 não vai ter aula, que é bem melhor, né? Tristeza, jovem perde a vida em acidente na manhã desta terça-feira em Ji-Paraná. Avião cai em Cacoal, recheado de drogas. Pois é, o TSE divulgou limites e gastos de campanha para candidatos a cargos de prefeito e vereadores. Virou notícia. A companhia certa para a informação que você precisa saber, de segunda a sexta-feira, sempre a partir do meio-dia, aqui na sua Rádio Alternativa FM. A gente abre a programação falando sobre uma notícia que realmente não muito boa, onde que um jovem acabou por perder a vida em acidente na manhã desta terça-feira na cidade de Ji-Paraná. O trágico acidente aconteceu na manhã desta terça, na 22 de novembro, com a BR-364. O que se sabe é que o jovem André Brito, de 29 anos, estaria se deslocando para o seu trabalho no bairro 2 de Abril, e quando no semáforo da 22 de novembro ocorreu a colisão entre as duas motocicletas e de um mototaxista. André teria sofrido fraturas e foi socorrido até o HM, onde veio a falecer no centro cirúrgico. Não obtivemos informações sobre o estado de saúde do mototaxista e nem a dinâmica do acidente. Amigos e familiares lamentaram sua morte precoce, morte nas redes sociais. Meio-dia e 26, 12 horas e 26 minutos na cidade. E um avião cai em Cacoal recheado de drogas. Pois é, o fato de um avião que caiu cheio de drogas nas proximidades do aeroporto de Cacoal. Segundo informações, após o avião cair, os ocupantes teriam rendido pessoas em um veículo, um Gol de cor vermelha, e fugido em direção ao município de Rolim de Moura. Ainda não se sabe de onde partiu a referida aeronave. A polícia está fazendo buscas na direção onde os supostos ocupantes do avião teriam fugido. É uma situação, né, de certa forma interessante, né, porque são, né, pessoas que iriam, né,
trazer sérios problemas, né, para jovens, para várias pessoas que infelizmente têm a questão da droga, a dependência química, infelizmente acabando por ceifar, né, tantas vidas no nosso país, né, e a criminalidade a gente sabe que vem por parte dessas questões relativas à questão da dependência química, não é? Meio-dia 27, 12 horas e 27 minutos na cidade de Ji-Paraná. Agradecemos você que nos dá o prazer da audiência aqui no Virou Notícias, sempre de segunda a sexta-feira, o encontro marcado com a informação aqui na sua rádio alternativa FM 104,9 MHz. Eleições, a AGU lança cartilha para auxiliar agentes públicos. O documento está na 8ª edição e traz uma atualização de regras do calendário eleitoral por conta do período de pandemia. A Advocacia Geral da União lançou uma cartilha que reúne regras para facilitar o entendimento de agentes públicos em relação aos seus deveres e direitos durante as eleições municipais deste ano. A cartilha é voltada aos agentes públicos de todas as esferas do poder. Rafael Vale, coordenador-geral eleitoral da Procuradoria-Geral da União, explica que o documento tem entre as suas finalidades impedir que agentes do Estado utilizem os seus cargos para beneficiar determinado candidato a vereador ou prefeito. O principal objetivo com a cartilha é com a prevenção, é evitar a utilização indevida da máquina pública em prol de uma candidatura específica. E dessa forma, nós evitamos que haja um desequilíbrio na isonomia necessária do pleito. O documento explica cada uma das proibições por parte dos agentes públicos nos seguintes tópicos: legislação eleitoral antecipada, bens, materiais ou serviços públicos, recursos humanos, orçamentários e financeiros. Além disso, a inauguração aborda a participação de candidatos em inaugurações de obras públicas, publicidade institucional, cessão de servidores, entre outros temas. Neste ano, o primeiro e o segundo turno das eleições vão ocorrer em 15 e 29 de novembro, respectivamente. O horário de votação também vai ser ampliado e vai ocorrer das 7 às 17 horas e não haverá realização de biometria para que seja evitado o risco de contágio da Covid-19. Para Gustavo Dantas, advogado especialista em direito eleitoral, essas mudanças foram oportunas e vão trazer mais vantagens aos cidadãos e agentes públicos. E eu acredito que vai trazer maiores benefícios para a própria população, né? A fim de evitar aglomerações, também vai dar um prazo maior para a administração pública, né? No momento da eleição, poder gerenciar melhor a fim de evitar essas aglomerações. Entre as mudanças deliberadas pelo Tribunal Superior Eleitoral estão novos prazos para as convenções partidárias, que podem ser realizadas entre 31 de agosto e 16 de setembro. A Corte também prorrogou a data final de registro de candidaturas de 15 de agosto para 26 de setembro. Reportagem Paulo Oliveira. Muito bem, meio-dia e 30, 12 horas e 30 minutos na cidade de Ji-Paraná. Muito obrigado aos amigos que acompanham a nossa programação. 3421-5085 é o nosso WhatsApp para você interagir com a gente, tá? 3421-5085 é o WhatsApp aqui da sua rádio alternativa FM. Olha, visitas em presídios retornam em outubro no estado de Rondônia. As visitas sociais nos presídios de Rondônia devem retornar à primeira semana de outubro deste ano, segundo informações da Secretaria de Justiça, Sejus. A entrada de familiares no sistema prisional está suspensa desde o mês de março, por conta da pandemia causada pelo coronavírus. A decisão para retorno das visitas, segundo a Secretaria de Justiça, partiu do governo, através da Sejus e do Poder Judiciário. Durante uma reunião, a secretária disse que o retorno será de forma gradativa para resguardar servidores e a massa carcerária, já que ainda há risco de contágio de casos de Covid-19. 12 horas e 31 minutos, meio-dia e 31 na cidade de Ji-Paraná. Obrigado, grande abraço aos amigos que acompanham a nossa programação no bairro BNH, Jorge Teixeira, Cafezinho, Dom Bosco, Casa Preta, que acompanham a programação. Obrigado pela audiência de cada um de vocês. Sai nova reclassificação dos municípios no distanciamento social. 7 cidades na fase 1 nesse momento.
Segundo o levantamento, municípios como Ji-Paraná, Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste, Cerejeiras, Chupinguaia, Presidente Médici e Pimenta Bueno estão na fase 1. Já municípios como Porto Velho, Ariquemes, Cacoal, Mirante da Serra, Candeias de Amaria, Jaru, Vilhena, Primavera, de Rondônia, Ouro Preto Oeste, Guajará-Mirim e vários outros municípios estão na fase 3. Na fase 1 de distanciamento social ampliado, é constituída pelas atividades essenciais, apenas elas podem estar em funcionamento, que são açougues, panificadoras, mercados, lojas de produtos naturais, atacadistas e distribuidoras, serviços funerários, hospitais, clínicas de saúde, clínicas odontológicas, laboratório de análises clínicas e farmácias, consultórios veterinários e pet shops, postos de combustíveis, borracharias e lava-jatos, oficinas mecânicas, autopeças e serviços de manutenção em geral, serviços bancários, contábeis, lotéricas e cartórios, restaurantes e lanchonetes localizados em rodovias, restaurantes e lanchonetes em geral para retirada através de drive-thru ou entrega em domicílio, chamado de delivery, loja de materiais de construção, obras de serviços de engenharia, lojas de tecido, armarinhos e aviamentos, distribuidoras e comércios de insumos na área de saúde, de aparelhos auditivos e ópticas, hotéis e hospedarias, segurança privada e de valores, transporte, logística e indústria, comércio de produtos agropecuários e atividades agropecuárias, lavanderias, controles de praga e sanitarização. Outras atividades varejistas com sistema de retirada drive-thru e entrega em domicílio, atividades religiosas de qualquer culto, até 5 pessoas, escritório de advocacia, vistoria veicular, mediante agendamento. Isso aí pode estar funcionando. Observação: os shopping centers, galerias, centros comerciais e estabelecimentos afim fica proibido de liberarem o funcionamento das praças de alimentação ou atividades congêneras na fase 1, do qual voltará seu funcionamento normal a partir da fase 2. Quem está na fase 2, no caso de Ji-Paraná, por exemplo, a questão do reordenamento, né, de tudo isso aí, está dizendo então que Ji-Paraná está na fase 1. Então está nessa fase aí que só pode funcionar esses estabelecimentos que eu citei, né? Só esses estabelecimentos que pode estar funcionando normalmente. No mais, os outros demais estabelecimentos estão vedados o seu funcionamento de acordo com o decreto estadual. 12h34, 12h34, aqui no seu Virou Notícia. É sempre um prazer saber que você nos acompanha na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você estiver nos acompanhando. É sempre um prazer ter a sua audiência. Olha, o TSE divulga limites de gastos de campanha para candidatos a cargo de prefeito e vereador. O candidato que desrespeitar os limites de gastos fixados para cada campanha será penalizado com pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia que o mesmo ultrapassar. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou os limites de gastos que os candidatos aos cargos de prefeito e vereador deverão respeitar durante as campanhas das eleições municipais de 2020. Os valores estabelecidos podem ser consultados no site do tribunal. Em breve, os limites serão disponibilizados também no sistema Divulga Cande Contas. De acordo com a lei das eleições, o limite de gastos das campanhas dos candidatos a prefeito e a vereador no respectivo município deve equivaler ao limite para os respectivos cargos nas eleições de 2016, atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ou por índice que o substitua. O candidato que desrespeitar os limites de gastos fixados para cada campanha será penalizado com pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia que ultrapassar o teto fixado, sem prejuízo da apuração da prática de eventual abuso do poder econômico. O limite de gastos engloba a contratação de pessoal de forma direta ou indireta, que deve ser detalhada com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Reportagem Marquesan Araújo. Muito bem, 12 horas e 37 minutos, bem rapidinho intervalo. Na sequência, mais informação para você que se liga aqui na Rádio Alternativa FM. E o seu Virou Notícia de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia. Já já estamos de volta com Virou Notícias. Coronavírus. Saiba como se proteger. Lave as mãos com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, várias vezes ao dia. Se não puder, use desinfetante para as mãos à base de álcool. Que saudade de uma boa comidinha mineira, hein? Então venha matar a saudade no restaurante Petisco Mineiro. Temos todas as delícias da tradicional cozinha mineira. Frango com quiabo, torresmo, tutua mineira, galinha caipira, muqueca, peixes, entre outras delícias. Deu água na boca, né? Restaurante Petisco Mineiro, aberto todos os dias. Então venha conhecer um pedacinho de Minas em Ji, Paraná, uai. Restaurante Petisco Mineiro, na Rua Amazonas, próximo ao Tudo Aqui. Disque Marmitex e o WhatsApp 99288-7985 ou 3422-6102. Centergás, gás e água mineral. Entrega rápida com a agilidade que você precisa em todos os bairros. 3421-6060 e 3422-6060. Centergás, precisou é só ligar. 3421-6060 e 3422-6060. Centergás. Acesse www.alternativa104.com. É o site da Alternativa. Amazônia, pra alugar o equipamento que eu precisar. Vai construir ou vai reformar? Chame a Amazônia, aluguel de máquinas. Disque Túlio, Disque Amazônia, que a gente tem solução. Não compre, não empreste, alugue, é muito mais em conta. Locação de andaimes, betoneiras, banheiros químicos, compactadores de solo, martelete, caçambas e muito mais. Disque Túlio, 3421-4450. E lembre-se, excelência em locação na hora que você precisar. Disque Túlios Amazônia, Disque Máquinas pra alugar. Na Monte Castelo, número 116, no bairro 2 de Abril. Ame a vida. Deus se fez para ser um vencedor. A Associação Resgate de Vidas contribui para a transformação de vidas através de terapias na reeducação de dependentes químicos, formando cidadãs conscientes. Associação Resgate Vidas. O amor de Visite, seja um colaborador. Rua T23, bairro JK. Telefone 3424-1370. Churrascaria Nova Califórnia. Atendimento todos os dias, inclusive domingos e feriados. Venha saborear as delícias da carne na Churrascaria Nova Califórnia. Servimos marmitex e aquele suculento churrasco. Churrascaria Nova Califórnia, na Rua Tenente Antônio João, ao lado da Casa Aparecida, no bairro Vila Jotão. Telefone 3422-5287. Óleo de avestruz é com Cláudio Mateus. Ligue agora e encomende o seu óleo de avestruz pelo telefone 992-94-5021 ou 3421-5258. Óleo de avestruz é com Cláudio Mateus. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpe bem o seu quintal, não deixe água na lata. Cubra os pneus, fecha a caixa d'água. Cuidado, a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada. Apoio Alternativa FM, a mais gostosa de ouvir. Móveis e decorações com preços imbatíveis é nas Casas Bernardes, que informam o prefixo da Alternativa. ZYL 993, Rádio Alternativa FM, transmitindo em 104,9 MHz. Estúdios e transmissores situados na Avenida Brasil, número 189, Sala 17, bairro Nova Brasília, Ji Paraná. Alternativa FM, uma emissora a serviço da comunidade.
O que você procura na hora de mobiliar ou decorar sua casa ou seu escritório? Móveis modernos, bom preço, variedade, entrega rápida, estacionamento e um bom atendimento? A Casas Bernardi oferece tudo isso e muito mais. Na Casas Bernardi, você tem diversas opções em móveis e decorações. Salas de jantar, estofados, poltronas, roupeiros, camas, móveis para escritório, quartos infantis e muito mais. Casas Bernardi, na Vila Jotão e na Avenida Brasil. Alternativa FM 104,9. Voltamos a apresentar Virou Notícias. Aí então, beleza, né? Obrigado a você que está nos acompanhando neste momento, os amigos que estão com a gente ali no bairro São Francisco, Jotão, Primavera, todos vocês que estão com a gente também no bairro Urupá, centro da cidade, bairro 2 de Abril, aos amigos da Zona Rural, né? Por falar em Zona Rural, um abraço aí para os amigos da Gleba G, Linha Gasoli, todos os amigos ali do setor chacareiro, das chácaras aí na região de Paraná, né? Obrigado a todos vocês pela audiência aqui na programação. Falar em Zona Rural também, um abraço aí para dona Lezi, o seu esposo e também o Edilson de Assis, né? Tá lá no quilômetro 14 por ali afora, né? Na saída ali para Presidente Médici. Mas ali já tá, na verdade, na saída não, já é no município de Médici, na verdade, né? Tem uma divisão ali, salvo me engano, acho que é um pouquinho antes. Olha, 3 trabalhadores morrem esmagados por árvores em Distrito. A Polícia Militar registrou as mortes de 3 trabalhadores vítimas de queda de árvores em propriedades rurais em Rondônia. Os casos aconteceram nesta terça-feira. A primeira vítima foi identificada como José Juca de Queiroz, 46 anos. O homem morreu após ser atingido por uma árvore em uma propriedade rural localizada no ramal Jequitibá, na divisa do distrito de Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho, com o município de Lábrea, no Amazonas. A polícia apurou que os homens trabalhavam na manutenção de uma cerca em uma propriedade rural quando uma árvore acabou caindo e atingindo a cabeça dele. O trabalhador ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no pronto-socorro. O acidente que vitimou o trabalhador, Fernando de Souza, 44 anos, aconteceu em um sítio localizado na linha 3, no distrito de Rio Pardo, na capital. A vítima foi atingido por um tronco de árvore. Segundo a polícia, o homem estava trabalhando na propriedade rural, realizando serviço de derrubada de árvores, quando foi esmagado por uma delas. Ele morreu antes de receber atendimento médico. O trabalhador, identificado como Silvânio Moreira Correia, 38 anos, também morreu esmagado durante uma derrubada de árvores em uma propriedade rural, localizada na linha do Contra, no quilômetro 6, no distrito de União Bandeirantes, distrito de Porto Velho. Segundo a polícia, uma das árvores que o trabalhador estava derrubando teria caído em cima dele e morreu esmagado Silvânio. Meio-dia 45, todo cuidado é pouco, né, para quem trabalha com isso aí, e às vezes pode acontecer, infelizmente, um triste episódio como este, né? Olha, governo publica decreto e confirma suspensão das aulas até 3 de novembro em Rondônia. Depois de negar durante a tarde e noite de terça-feira, o governo de Rondônia publicou edição extra no Diário Oficial da União com as novas alterações no decreto que regulamentou o estado de calamidade pública de Rondônia. A principal decisão é com relação à suspensão das atividades educacionais até o próximo dia 3 de novembro. O decreto 25.348 também permitiu a entrada de crianças em estabelecimentos comerciais. O decreto 25.348 define a aplicação em todos os municípios, ressaltada a existência de estudo apontado a viabilidade de retomada em prazo anterior ou por decisão local dos seus respectivos prefeitos. Como forma de prevenção, as aulas na rede pública e privada foram suspensas no dia 17 de março, antes mesmo de ser confirmado o primeiro caso de Covid-19 no estado de Rondônia. Assim sendo, meu amigo, vamos ser sinceros, né? 3 de novembro até 3 de novembro está suspensa as aulas, então significa que o ano acabou, né? Vamos logo falar logo a verdade, logo, porque quem é que vai querer voltar às aulas em 2020, estudar novembro e dezembro, né? Começo de dezembro, como é que vai fazer isso, né? Então precisa, na verdade,
decidir o que vai ser esse calendário escolar de 2020, né? Se vai ser válido, não vai, enfim, né? Tem que decidir de alguma forma aí, porque na verdade o ano já acabou, essa que é a grande verdade. Detran já estuda retorno da operação Lei Seca em Rondônia. Suspensa desde o dia 17 de março desse ano por causa da pandemia causada pelo Covid, a operação Lei Seca pode retornar em breve. Foi o que informou o Departamento Estadual de Trânsito, Detran, que já estuda a retomada dos trabalhos. A data do retorno ainda não foi informada. De acordo com o órgão, tendo em vista a instabilidade dos casos e o número de mortes por Covid-19 no estado, o Detran já retornou às atividades ordinárias de fiscalização, bem como está em tratativa do retorno da Lei Seca, no qual todos os condutores abordados devem ser convidados a assoprar o aparelho, o etilômetro, ou seja, aquele lá que mede, né, se você tem álcool ou não, tal do bafômetro, né? Começou ontem o movimento Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio. De acordo com o levantamento que começou ontem em todo o Brasil, a campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio em Rondônia está entre os estados brasileiros com maior índice de mortes por essa causa entre a população mais jovem. 13 mil pessoas se mataram por ano em todo o país, sendo 800 mil no mundo. Por isso, a iniciativa do movimento Setembro Amarelo tem a importância de conscientizar para a prevenção ao suicídio, motivando em grande parte pela depressão. A questão do Setembro Amarelo, então, traz esse alerta com a intenção, então, de estar diminuindo. Importante que você que está acompanhando esse momento Alternativa, está com problema, está com dificuldade, não está sabendo lidar com esse problema, procure auxílio, procure algum profissional para lhe ajudar, comece a conversar com alguém, né, da sua família, comece a conversar com alguém daquilo que você está passando, daquilo que você está sentindo. Por quê? Não é o caminho certo você ficar com problema, você de repente colocar uma corda no pescoço ou se jogar de cima de um prédio, de cima de uma ponte. Isso não é a coisa sensata a se fazer. Por quê? Os problemas vão ficar aqui. Tudo vai ficar aqui e a sua vida é que vai complicar a situação, né? Então, quando você está com problema, quando você está com dificuldade, né, procure alguém para lhe auxiliar, procure um profissional, procure auxílio, procure ajuda, né, porque é melhor você dizer que você não está conseguindo vencer aquele problema, que você precisa de ajuda e alguém lhe ajudar, do que de repente talvez você acabar cometendo aí um delito, né, que pode resultar numa tragédia. O governo federal prorroga o auxílio emergencial por mais 4 meses. O anúncio aconteceu no Palácio da Alvorada após o presidente se reunir com líderes partidários. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta terça-feira que o auxílio emergencial vai ser prorrogado por mais 4 meses. Cada parcela vai ser de R$ 300. O anúncio ocorreu no Palácio da Alvorada após o presidente se reunir com líderes partidários. O governo federal afirma que vai enviar uma medida provisória que estabelece o adiamento. No evento, Bolsonaro voltou a reafirmar que o benefício é muito para quem o paga e pouco para quem o recebe. As transferências do auxílio emergencial ocorrem por lotes conforme a data de aprovação dos beneficiários. O cadastro para receber o benefício terminou em 2 de julho. De acordo com o governo federal, foram investidos cerca de R$ 184 bilhões no pagamento do auxílio, que já beneficiou diretamente mais de 67 milhões de pessoas. Reportagem Paulo Oliveira. Muito bem, 12h50, 12h50 na cidade. E a Receita Federal prorroga regra que flexibiliza a entrega de documentos. O novo prazo vai até 30 de outubro. A Receita Federal prorrogou até 30 de outubro a regra que permite a entrega de documentos em cópia simples para alguns serviços por meio de e-mail ou envelopes. O contribuinte pode verificar os canais de atendimento para cada serviço solicitado no site do órgão. Entre os serviços cuja documentação pode ser entregue pela internet estão a realização de cadastros previdenciários, de imóveis rurais e de pessoa jurídica, pagamentos e parcelamentos como do Simples Nacional, por exemplo, e a emissão de certidões de regularidade fiscal. A medida visa facilitar
A Receita. Muito bem, pequeno probleminha técnico nessa matéria, mas deu para entender aí do que se trata. Na verdade, o governo está prorrogando, né, até 30 de setembro, né? Aliás, 30 de outubro, né? 30 de outubro. Então, os documentos aí relativos à questão dos contribuintes, né, para verificar a questão de certidões, por exemplo, que tem validade, que tem validade anterior. Essas certidões emitidas aí desde março, ela tem validade então até 30 de outubro. E várias outras questões, né, como o próprio algumas guias, né, algumas guias de recolhimento também, você pode estar pagando até o dia 30 de outubro. Meio-dia e 52 minutos, 12h52, bem rápido intervalo. Na sequência, mais informação para você. Fique na alternativa. O Virou Notícias volta já. 104,9 Alternativa FM. Já estamos de volta com Virou Notícias. Fundição Beira Rio. Fabricamos panelas e tampas, placas, churrasqueiras e conserto de panelas. Fundição Beira Rio. Telefone 984076015. Na Avenida Transcontinental 215, próxima quadra, no bairro Duque de Caxias. Levanta a mão e dá glória! Que saudade de uma boa comidinha mineira, hein? Então venha matar a saudade no restaurante Petisco Mineiro. Temos todas as delícias da tradicional cozinha mineira. Frango com quiabo, torresmo, tutu à mineira, galinha caipira, muqueca, peixes, entre outras delícias. Deu água na boca, né? Restaurante Petisco Mineiro, aberto todos os dias. Então venha conhecer um pedacinho de Minas em Ji, Paraná, uai. Restaurante Petisco Mineiro, na Rua Amazonas, próximo ao Tudo Aqui. Disque Marmitex e o WhatsApp 99288-7985 ou 3422-6102. Coronavírus. Saiba como se proteger. Lave as mãos com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, várias vezes ao dia. Se não puder, use desinfetante para as mãos à base de álcool. Ame a vida. Deus se fez para ser um vencedor. A Associação Resgate de Vidas contribui para a transformação de vidas através de terapias na reeducação de dependentes químicos, formando cidadãs conscientes. Associação Resgate Vidas. O amor de Deus que transforma vidas. Visite, seja um colaborador. Rua T23, bairro JK. Telefone 3424-1370. 12h54. Informativo do deputado estadual Lazinho da FETAGRO. O deputado Lazinho da FETAGRO, presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, tem defendido que haja cautela no debate sobre a volta às aulas presenciais no Estado, que aconteça um amplo debate e avaliação envolvendo o governo, Assembleia Legislativa, órgãos públicos, instituições de ensino e entidades sindicais de representação da educação. O deputado Lazinho da FETAGRO tem se posicionado contra a volta às aulas em meio à pandemia. Para ele, a prioridade é proteger a vida e a saúde dos alunos, dos professores, dos funcionários e das famílias. Destaca que, infelizmente, não há segurança absoluta do não contágio, mesmo que adotando as medidas sanitárias e de prevenção nos estabelecimentos de ensino. Por isso, defende que é preciso discutir essa questão com muita cautela e responsabilidade. Você conheceu mais uma das ações do deputado estadual Lazinho da FETAGRO. Juntos somos fortes. Churrascaria Nova Califórnia. Atendimento todos os dias, inclusive domingos e feriados. Venha saborear as delícias da carne na Churrascaria Nova Califórnia. Servimos marmitex e aquele suculento churrasco. Churrascaria Nova Califórnia, na Rua Tenente Antônio João, ao lado da Casa Aparecida, no bairro Vila Jotão. Telefone 3422-5287. Alternativa. Voltamos a apresentar Virou Notícias. Maravilha, de volta com você aqui com Virou Notícia. 3421-5085 é o nosso WhatsApp para você interagir com a gente, tá ok? Olha, homens que roubaram taxistas são condenados a 8 anos de prisão. Nesta segunda-feira foi publicado no Diário Oficial da União
a sentença da segunda vara criminal de Machadinho do Oeste, do juiz Admip, que condenou a pena de 8 anos de reclusão e 10 dias multa 2 homens acusados de tentar matar a golpes e facada um taxista para roubar o seu veículo. Segundo consta na denúncia, o crime aconteceu no dia 6 de setembro de 2018, na rodovia RO 133, em Machadinho do Oeste. A vítima, o motorista do táxi, foi contratado no período noturno para realizar uma corrida. No caminho, um dos réus que estava no banco de trás do carro surpreendeu a vítima com 22 facadas na região da cabeça, tórax e pescoço. Em seguida, o taxista parou o carro e saiu correndo, enquanto os réus levaram os veículos. Para o magistrado, ao contrário do que sustenta a defesa, os réus assumiram o risco em dolo eventual de matarem a vítima para roubar o veículo. Roubar um veículo ainda taxista, eu vou falar para você, esse povo aí é maluco da cabeça mesmo. A bandidagem, infelizmente, né? Existe aqueles que, infelizmente, na maioria das vezes, são pessoas dependentes químicos que acabam fazendo esse tipo de coisa, né? Felizmente é uma triste realidade. Vamos à análise do Gileno Cerqueira aqui na programação. O nosso podcast de hoje com Ailton Santos e o programa Virou Notícia, nós temos um assunto que interessa a todos. Olha, o governo tem o poder de tomar decisões e fazer a vacinação ser obrigatória, ou deve ter só o dever de incentivar as pessoas a tomar vacina? Esse é um grupo de decisão. A declaração foi criticada por médicos, infectologistas e constitucionalistas. Segundo eles, desestimular a vacinação é inconstitucional e pode trazer graves prejuízos ao combate à pandemia e outras doenças, ok? A questão da vacina sempre foi motivo de dividir dois públicos. Um que é contra e outro que é a favor. Agora, se tem contra e a favor e o país é democrático, por que é que não respeita os contra? Mas a saúde pública, em nome da questão sanitária, é obrigado. Nós estamos com os direitos individuais praticamente deslacerados. O Bolsonaro falou assim: não deve obrigar a quem não quer tomar vacina. Mas nesse país que o judiciário está amarrando o executivo e ditando normas no legislativo, eu digo judiciário em nível de primeira instância, segunda instância, e aí o grau mais alto. Todo mundo tem medo de todo mundo. Eu vi, por exemplo, o secretário de Medicina, numa entrevista na rádio, diz o seguinte, que em Ji-Paraná, que tinha decretado a fase 3, no decreto de flexibilização para que o comércio funcione, e aqui o governador tinha colocado fase 1, o governo do estado colocou fase 1 e o prefeito foi lá e colocou na fase 3. Em Médici, que estava na fase 1 do governo, ele continuou na fase 1, porque a promotoria disse que se mudar de fase e entrar com a ação civil pública. E ele diz assim, o Macizo tomou uma decisão arriscada, porque não vale a pena responder uma ação civil pública, que fica enrolado pro resto da vida. Então, para não se enrolar no judiciário, ele prefere fazer o que a promotoria quer. Então, em cima desses medos, dessas opressões, os covardes que estão no poder, eles se acanham. E é igual comida pouca para colocando entre os cães. Quem tem mais força tem domínio. Quem impõe mais, quem rosna mais alto é aquele que vai comer mais, e aquele que coloca entre as pernas o seu rabicho, ele sai fora. Então é assim quando um covarde está na frente da administração. Normalmente esses covardes, ele pega outras presas mais fácil e começa a prededar, a depedrar. Só que voltando à questão saúde e comportamento de política com a vacina, então esses políticos covardes
Eles querem obrigar que a população vulnerável, que não conhece direito, seja obrigada a tomar vacina quando ela não quer. Vou dar um exemplo para você aqui. Obrigaram que o Bolsonaro fizesse teste para mostrar que estava ou não com Covid. Porque provocaram isso através de uma imprensa, ou seja, o Estadão exigiu isso aí, em nome da transparência, e mutilar o direito do Bolsonaro. Então agora, se um presidente é filtrado no seu direito individual, você imagina o cidadão comum. Vamos lá, a gente precisa sair dessa algema do judiciário, principalmente do Ministério Público. Não vamos tomar vacina se não quiser tomar vacina. Ou seja, eu vou ser um exemplo para você, já deixo declarado. Tomei vacina quando criança de sarampo, de lá para cá mais nenhuma. E não tomarei nem na cadeira elétrica. Não tem judiciário, não tem polícia, não tem capeta, não tem ninguém que faça uma vacina. E aí? O que vão fazer comigo? Então, se eu acho que espalhar notícia falsa de que a vacina tem não sei o que, tem anticorpos, você diz quanto, foi feito com feto humano, essas notícias falsas não, mas o direito individual eu não abro mão. Então, nós chegamos no limite agora que a China quer impor a nós as vacinas que é vender de qualquer maneira, que isso é briga comercial, sabe disso? Estão brigando aí, é o seguinte, imagina, são 200 milhões de brasileiros. São 200 milhões de vacinas. Se a metade da população não quiser tomar vacina, são no mínimo 100 milhões de vacinas, doses a menos. Se lembrar que são por dose, e tem uns que tomam 2, 3 doses. O detalhe está uma briga entre a indústria que faz a vacina farmacêutica com a indústria que faz as agulhas. Porque não consegue em tempo hábil fazer agulha para 200 milhões de agulhas ao mesmo tempo. Tem que ser no mínimo 300 milhões, porque tem perda. Isso são cifras muito altas. Então não vai ser no meu corpo que vai virar cobaia de políticos corruptos que se vende para os farmacêuticos, ou seja, a farmaqueia. Não vai conseguir fazer isso comigo. Então, o protesto toma vacina quem quer. Comigo não. Não sou laboratório de nenhum político pilantra. Eu sou Gileno com G de governo. Muito bem, então. Tá aí a participação do Gileno Cerqueira com a sua análise aqui na Alternativa. 1h mais 4 minutos. Vamos aos indicadores econômicos. Indicadores econômicos. Olha, boi com preço estável nesta segunda-feira, a cotação do arroba do boi gordo. Nesta quarta, com estabilidade do preço, o produto é negociado a R$ 237,60 em São Paulo. Em Goiânia, o produto é vendido a R$ 226,50. Já em Barretos e Araçatuba, a arroba está sendo comercializada em R$ 234,50. Aqui na região de Rondônia, segundo informações da consultoria Scout, aqui no estado, a média tem sido de R$ 214,50. A cotação com relação ao preço do quilo do frango congelado, que sofreu variação positiva de 1,95%, e o produto está sendo vendido a R$ 5,23, o preço do frango resfriado. Também teve variação positiva de 0,98%, a mercadoria comercializada a R$ 5,15. Com relação à carcaça suína, está sendo vendido com valorização hoje de 1,90%. O produto é negociado a R$ 11,27 em Minas Gerais. O suíno vivo é vendido a R$ 7,79 no Paraná. O produto é comercializado a R$ 7,34 no norte catarinense. Os valores são do Canal Rural e CPEA. 1h05 na cidade de Ji-Paraná. Previsão do tempo. Olha, previsão do tempo, sol em algumas nuvens, sem previsão de chuva para esta quarta-feira. A mínima de 26, máxima chegando a 38 graus. Umidade relativa de 17%, chegando a 56%. Amanhã, quinta-feira, temos a previsão de sol com algumas nuvens
amanhã, dia 3 de setembro. Mínima de 26, máxima chega a 39 graus. Umidade relativa chega de 14%, podendo chegar a 49%. Essa onda de ar seco com a fumaça predominante devido às queimadas, que infelizmente muitos insistem em queimar, tem contribuído de certa forma para inúmeras doenças, né? Várias pessoas que infelizmente têm ido aos hospitais devido a problemas respiratórios. Vamos evitar a queimada, viu? A última notícia: eleições, mesários começam treinamento nesta semana. Para participar do curso das eleições que ocorre em 15 de novembro, é necessário que a pessoa tenha sido convocada previamente pelo cartório eleitoral e ter recebido a sua carta de convocação com as instruções para se inscrever no treinamento de mesário para as eleições 2020. Com essa, a gente vai embora. Volto com você amanhã, a partir do meio-dia, com mais um Virou Notícia. Que você possa ter uma excelente tarde. Vamos ter confiança e fé que tudo vai passar, as dificuldades e os problemas. Vamos encarar cada um. Afinal de contas, não adianta a gente ficar choramingando, não adianta a gente achar que não tem jeito, que tudo tem solução, né? Tudo a seu tempo, do seu jeito, às vezes do jeito que você está fazendo pode ser que esteja do jeito errado, né? Um pouquinho que você mudar, talvez pode fazer a diferença. Abraço, ótima tarde, tchau, tchau. Você ouviu Virou Notícias. A informação com credibilidade, só aqui na sua rádio. Aqui tem mais. Tem mais alegria. Mais música. 1, 2, 3, go! Mais informação. Alternativa FM. A alegria que contagia. Casa Aparecida, materiais para construção. Tudo para construir ou reformar. Informa o prefixo da Alternativa. ZYL 993, Rádio Alternativa FM, transmitindo em 104,9 MHz. Estúdios e transmissores situados na Avenida Brasil, número 189, Sala 17, Galeria dos Padres, bairro Nova Brasília, Ji-Paraná. Alternativa FM, tudo o que você quer ouvir. Casa Aparecida, tudo em materiais elétricos, ferragens, hidráulicos, materiais para pinturas e materiais para tratamento de piscinas. Casa Aparecida, na Rua Tenente Antônio João, Vila Jotão, e na Marechal Rondon, no 2 de abril. Comercial